Obrigado, querida Akemi, pelo convite, pela gentileza, querida amiga e irmã. Agradeço a presença de todos, a Verônica também. Agradeço a bênção da oportunidade de nós estarmos aqui juntos, né, nesta noite, aqui em Brasília, 23 horas. E é tão bom a gente poder se reunir, não é? Sobretudo quando nós estamos assim, unidos em nome de Jesus, não é? Eu estava aparecendo sozinho na imagem, acho que para vocês eu estou assim, né? Eu botei para mim vocês todos de novo, tá? Acho que eu só mexi para mim. Confere, Kemi? Não mudei de vocês não, né? Confere. Eu Não, gosto de não. estar vendo vocês. Então tá bom. Nós vamos fazer aqui nosso momento, né? Bem participativo, interativo, com assim a construção coletiva, viu, Arlete? Todo mundo aqui, Ana, Verônica, Cristiane, Isabel, a Norma, todo mundo participando, né? Tânia, não, olha, vai sobrar para todo mundo. Com a bênção de Deus, todo mundo, viu, Ângela, vai participar. E eu começo aqui. Cristiane, você estava arrumando o cabelo, confessa. O que é saúde, queridas e queridos? Quando a gente fala em saúde, a gente pensa no quê? No Saúde. bem-estar, no bem físico. Não sei. Bem-estar, bem físico, Boa alimentação. boa alimentação. Bem-estar, bem físico, bem espiritual, de Ah, uma forma holística. isso. A saúde não é só física, orgânica, né? Pode colocar o bem moral também? Se existe essa. Pode, Pode ser. pode. A saúde envolve, assim, vários aspectos, várias facetas, não é? Saúde física e espiritual. Até estava consultando aqui no Espiritismo de AZ, primeiro conceito que aparece... Tranquilidade emocional. Tranquilidade emocional, olha só. A suprema saúde é aquela de que goza todo ser em perfeito estado do quê? Equilíbrio. Quem foi que falou? Cidinha. Cadê? Cidinha, tá aí. Vi. Perfeito estado de equilíbrio. Saúde tem a ver com equilíbrio, não é? E funcionamento do corpo e da alma. Então, se há um perfeito estado de equilíbrio com o funcionamento do corpo e da alma, nós estamos saudáveis. Vanessa, com a Angeline linda, cadê a filhota? O Google diz bem, prosperidade, saúde, felicidade, bem-estar. Eu me senti saudável, eu me sinto, então, equilibrado. Isabel, você já ficou doente? Sim. Quem é que nunca ficou doente, por favor, saia da tela e venha aqui do lado de cá onde eu estou e se justifique. Todos nós, né, de certa maneira, já enfrentamos aí processos de enfermidade, de doença, não é? A Amanda está dizendo que ela está gripada agora. A Angeline está saudabilíssima, ela está se preparando para mimir. Que delícia, não é? Volta e meia a gente tem, não é? Algum problema de saúde. Quando a gente está meio doente, meio enfermo, como é que a gente se sente? Enfraquecido. Enfraquecido, né? Você falta forças, né, Cidinha? Parece que a gente está meio assim, meio derrubado, Desânimo, né? sente desânimo. De desânimo. Bate aquele desânimo, né, Tiago? O desânimo é a falta de ânimo, né? Se sente vulnerável. Sente-se vulnerável. Inseguro, eu ia dizer, não? É vulnerável. Meio enferrujado, vulnerável. Vulnerável, a gente está meio fragilizado. É assim, Mirella? Sente assim também? Não é? Sim, vulnerável, com certeza. Não é? É porque a gente não está naquele bem-estar, não é?
que é uma espécie de equilíbrio. Equilíbrio das nossas forças, dos nossos sentimentos, emoções, da nossa mente, dos pensamentos. Então, um equilíbrio também moral e espiritual. Mimi, faz muito tempo que eu não vejo você, Mimi, sabia? Não sei nem há quantos meses. E eu falo sério. Você vai se materializar hoje ou vai ficar assim? Vou ficar atrás da tela, viu? Ah, já está materializando a voz. Aqui, como é que é a fala direta? Como é que é? Tem a pneumatografia e tem também quando é a fala direta, não é? A voz direta. Tem um nome aí que agora eu não me recordo. Quando... Psicofonia. É isso aí. Psicofonia. A saúde, ela depende do quê? Pneumatofonia. Pneumatofonia. Muito obrigado. Eu já abri aqui o espiritismo de AZ para pegar, né? Pneumatofonia. Fonia, voz, pneuma direta. Então, a voz direta. O que assim, a saúde requisita? Para a gente se sentir saudável, a gente precisa do quê? O que a Amanda está dizendo, o caminhão passou por cima. Nossa, já a gente às vezes sente assim, nossa. Mas que a gente precisa para estar assim, né? Saudável. Com saudade da saúde. Gente, dá para ter saudade da saúde? Está doente há muito tempo, é? Incertos da recuperação, anedonia, ou mesmo falta de prazer. Nossa, Maria Alba, aí você foi na questão técnico-científica, não é? O que é a questão da saúde? Quais são os pré-requisitos? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Está nesse livro aqui, olha. Aulas da Vida, que é de Chico Xavier, por espíritos diversos, e é um capítulo do livro que é uma mensagem de André Luiz, que ele chama Preceitos de Saúde. Preceitos de Saúde é como se fosse uma espécie de receita, não é isso? É assim, de recomendações. Tranquilidade, né? Tranquilidade de estar cumprindo certo a sua trajetória, ou procurando estar cumprindo certo, e a aceitação do que a gente não pode mudar, né? São bons indicativos, né? E às vezes vem uma doença física que não adianta a revolta, tem que aceitar e tentar resolver o problema com tranquilidade, fé e esperança. Aí resume tudo, né, Ana? Se a gente tiver essa tranquilidade, essa fé, essa esperança, não há doença que dê conta, porque a saúde virá, não é? E se não vier a saúde, a gente vai sobrevivendo com ela, com a doença, né? A O que tiver. doença. Sem revolta. Sem revolta. Muito importante. A Amanda, cadê a Amanda? Amanda, você está aí? Tá, né? Porque você escreveu. Quer falar? Fala para nós, Amanda, o que você escreveu, por favor. Eu disse que a gente se considera saudável quando a gente está dizendo, eu estou saudável. É porque o corpo e a mente estão funcionando como devem. A gente não está sentindo nenhum desconforto, nenhuma dor. Exatamente. E agora, você está saudável, e Amanda? Eu estou saudável e forte, mas tem a gripe tentando me botar para baixo. Mas aí tem uma coisa, né? Que tem a tal do ânimo, da disposição íntima, que faz uma diferença grande, não faz, não? É? Não, eu não estou deixando me abater, mas é o desconforto só quando quer dormir, que não consegue respirar direitinho, mas não desanimo, não. Lá no Rio Grande do Sul, a gente diz que vai dar de relho na gripe. Vai dar o quê? De rede? Vai dar de relho. O relho é aquele... De relho? De relho. Agora eu entendi. É como se fosse um
não um chicote, né? Mas um rei. É alguma um coisa assim. chicote, rei é um chicote. Não deixa de ser um A chicote. gripe foge. Isso, bota ela para correr. Então, André Luiz, ele dita para Chico Xavier esta mensagem que se chama Preceitos de Saúde. E a gente está trazendo aqui para a nossa reflexão nesta noite. Saúde e você, preceitos para uma vida saudável. E ele faz algumas recomendações. Então, está nesse capítulo 12 do livro Aulas da Vida. Então, é interessante, gente, que esse livro, quando a gente preparou esse material, a gente utilizou o texto da edição do Ideal, que é uma editora de São Paulo. Hoje eu mostro aqui um texto que é publicado em parceria com o Ideal e com a FEB Editora. Um livro que a gente publicou há pouco tempo. Aliás, uma coleção de vários livros, né? Que estou mostrando alguns para vocês, que tem a mesma identidade visual. Com essa imagem de fundo cheia de livros, a gente não consegue ver bem, não é? Mas o André Luiz coloca vários preceitos para saúde, ou preceitos da saúde, ou de saúde, que como se fossem recomendações, receitas, assim, indicações ou indicativos para a gente poder se preparar para ter a saúde. O que a gente deve fazer? Então, o primeiro preceito que ele nos recomenda é guarde o coração em paz. Eu vou pedir para vocês me dizerem quais são as palavras-chave desta primeira recomendação, desse primeiro preceito que André Luiz coloca. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. A norma está falando mente sã, corpo são. Muito bem. Guardar o coração em paz. Maria Alba, pode falar, Maria Alba? Mãe de Mirella. A saúde. Estar de bem com a vida, não é? A situação, guardar esse patrimônio de vida pertencente a Deus através também do agradecimento, da oração, não é? Uhum. O equilíbrio físico e mental. Isso, que a Verônica destaca ali o equilíbrio, o Rafa, né, coloca paz, e a Mirella está aí escondidinha, né, ela tem que estar participando também, então a Mirella está escrevendo aqui, ó, tem que participar mesmo. Acho que estamos com o coração em paz quando estamos alinhados com o nosso propósito de vida. Bem profundo isso, hein? O que é estar alinhado com o propósito de vida? Alinhado, é estar em consonância, estar, né, assim, caminhando juntos, indo para o mesmo destino. Alinhado é estar em sintonia. Então, coração em paz é quando a gente está alinhado com o propósito de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, desenvolvimento, solidariedade, evolução, solidariedade, né? Tolerância, veja lá. Então, André Luiz fala dessa paz. Qual que é a palavra-chave aí que a gente pega? Guarde o coração em paz. À frente de todas as situações, de todas as coisas. Por mais difíceis que sejam as ocorrências, as provas, em caminho árduo, mesmo que haja tribulação externa, mesmo que o mundo esteja em guerra. Eu concordo com a Arlete, que é ter fé. Quando você tem fé, você tem o seu coração em paz. Isso. Porque a fé, ela tem a ver com a confiança, não é? Com uma crença. Uhum. Com uma entendimento, entendimento na aceitação, né? Você tem que entender por que está acontecendo. Uhum. Porque eu preciso guardar o coração em paz, né? Diante de tudo que acontece, a gente busca um entendimento, né? Uma compreensão, uma tolerância. Palavra-chave, coração amor em paz, né? A palavra-chave é amor, né? O amor aí é a base de tudo, né? Pois é. Sem dúvida alguma. Olha o que André Luiz completa.
Ele pede para a gente guardar o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. A pessoa que não está em paz, ela não está saudável. A gente, quando tem um comportamento ansioso, angustiado, aflito, nós não estamos com bem-estar. Nós não estamos, assim, equilibrados. Consequentemente, não estamos saudáveis. Você concorda, Tânia? Não é assim? Então, aí a gente Geraldo, guardar... desculpe, eu vou remover o spotlight, porque tem pessoas que não estão conseguindo te ver, tá bom? Eu vou remover, e aí todo mundo vai poder ficar igual. no quadradinho, né? Todo mundo Isso, eu acho muito melhor. E quem quiser, então, pode fazer o spotlight em cima do Geraldo, aí que vocês conseguem ver, tá bom? Desculpe interromper. Obrigada. Tá ótimo. Eu, quando coloco assim a minha imagem grande, eu boto logo pequena, porque eu gosto de estar vendo todo mundo, a gente está conversando, né? Então, aqui você está em 2 vezes, grande e pequena. Ah, é? Você pode deletar uma delas aí, acho que é no seu visor, não é isso? Será que se eu estiver aqui? Abre aí ela, agora eu tô vendo aí. Só ficou grande. Agora só eu e você. Deixa eu ver se eu coloco mais. Você vai lá naqueles quadradinhos lá em cima, onde tem aqueles 3 pontinhos, não? Onde tem o view. Vai no view lá que ele vai te dar opções de você visualizar como se a galeria, não é isso, gente? Então, olha, guardar o coração em paz. Coração em paz. Todas as circunstâncias, situações, enfrentamento de todas as coisas. Ter o coração em paz. A paz é uma palavra tão simples, né? É monossílaba, não é? Só tem uma sílaba, paz. Só tem 3 letras e só tem uma vogal. Tão simples a palavra, tão bonita e tão rica no seu conteúdo. O que significa a paz? Paz. Aqui, André Luiz está relacionando a saúde à paz. A ter o coração em paz. Como é que a gente consegue ter a paz? Está em equilíbrio. Consciência tranquila, né? Consciência tranquila. Eu tenho paz quando eu tenho consciência tranquila. Para eu ter a consciência tranquila, o que eu preciso fazer, Alicia? Fazer o seu melhor sempre. Fazer o seu melhor sempre, né, Ana? Sede perfeitos, capítulo 17. Ser perfeito é fazer o nosso melhor a cada dia, em cada dia. Gente, não é? A gente vai ver daqui a pouco o segundo preceito, que tem a ver com isso que a gente já está falando. Guardar esse coração em paz. Estar sereno, estar tranquilo. Consciência limpa. Tá. Oi? Consciência limpa. Consciência limpa. Consciência leve, não é? Que a consciência perturbada, ela nos leva à perturbação. Como é que a gente consegue essa consciência limpa, essa consciência tranquila? Eu penso seguindo as leis morais, né, do Cristo. Cumprindo com os nossos deveres, fazendo tudo ao nosso alcance, seguindo a lei, não é? Aí, como a Mirella já falou, nos alinhando com os propósitos da vida. Confere? Se nós estivermos alinhados no nosso interesse com a vontade de Deus, no nosso propósito de vida, com a vida imortal, a nossa vontade alinhada à vontade da providência, tudo dá certo. A Cidinha coloca paz sem conflitos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Mas eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. E agora, Mariana? Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Será que a paz é sem conflitos?
Ou o conflito é uma etapa para se alcançar a paz? Nós estamos numa travessia, a gente às vezes se sente meio que instável. Já aconteceu com você, Ângela? Se sentir instável? Sim. Sim. Comigo também já aconteceu. Aliás, acontece quase sempre. A instabilidade, a instabilidade ela faz parte. Ela só não pode nos dominar. Ela tem que ser um momento, um estado. Não pode ser uma condição. Não é? Ela é um instante. Por isso, se nós tivermos o conflito, a gente enfrenta. O que nós podemos dispensar é um confronto com a nossa própria essência. Porque esta guerra, ela não vai trazer vantagem, benefício para ninguém. Mas a gente luta com as nossas deficiências, dificuldades, os nossos problemas, não é assim? As nossas imperfeições. O conflito surge porque a gente tem que se investigar, tem que fazer uma viagem para nós mesmos, né? Para a nossa intimidade, ver como é que nós estamos. A Cristiane lembrou, depois da turbulência vem a calmaria. É isso? Por que Jesus então falou que não veio trazer a paz, mas a divisão, a espada? Por quê? Porque nos leva a essa viagem interior que a Cidinha colocou. Que a gente enfrenta, sim, a turbulência que a Cristiane relacionou. Que nós vamos enfrentar conflitos. Porque nós ainda somos imperfeitos. E não somos iguais. E não somos iguais. Nós somos todos originais. Nós temos que conviver com pessoas que pensam diferente. Muito diferentes, né, Jupira? Nossa, olha, eu assim, até que eu convivo bem. Meu problema é quando chega o outro que é diferente de mim. Pois é. Entra em conflito, eu já não estou mais em saúde, porque eu tenho dificuldade em aceitar o outro, não é? E aí a gente sofre, porque a gente quer o outro como moldado à nossa forma. Mas aí, quando nós entendemos que temos que nos modificar, a gente aceita o outro. Exatamente. Essa consciência, né? Que nós vamos chegar lá, que também nos leva à paz. Principalmente quando pega gerações diferentes convivendo, né? Sim. Somos diferentes, né? Isso é tão bom, aprender com as diferenças. A Rafa diz aí, ó. Quer falar, Rafa? Cadê você? Dica aí. Você escreveu? Falo, sim. Por favor. Eu falei que Jesus veio nos mostrar onde erramos, né? E qual o caminho a seguir para a nossa regeneração, graças aos seus exemplos e todos os seus ensinamentos que nos deu. Então, quando ele vem trazer a espada, é nesse sentido metafórico de divisão do que fazíamos errados para que fazer o certo, né? É o momento da decisão, né? A gente tem que fazer escolha. Tomara que a gente escolha boa parte, né, Tiago? E aí é um desafio grande que a gente sofre, né, Rafa? Tudo bem. A Maninha Lu vai poder falar também? O Rafa trouxe o sotaque carioca. Agora a gente pode ouvir o sotaque baiano. Não sei se ela pode falar, porque depende das Posso meninas. sim, posso. Então, dica. Também essa questão de não aceitarmos a acomodação, de não repetirmos da mesma forma o comportamento, e isso simboliza muito inércia para não fazermos da mesma forma, mas também inércia para não ficarmos paralisados. Então, acho que é bem nesse sentido de proposta, de reflexão, de transformação interior. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Vamos seguir aqui, porque André Luiz diz que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Quando nós temos essa certeza, nosso coração está em paz. A gente não sofre pela ansiedade, né? Pelo desespero, não ficamos aflitos, angustiados.
Porque a gente tem consciência de que os patrimônios da vida são de Deus, são divinos. Tudo que a gente tem, na verdade, é apenas uma posse temporária. A única coisa que é nossa, efetivamente, é o que nós somos. São os valores que cultivamos. Isso a gente leva conosco na contabilidade espiritual como patrimônio verdadeiro. Tá certo? Tudo mais fica. Por isso, quantas vezes não nos sofremos pelo apego, não é? Por querermos cada vez mais. E aí tiramos a tranquilidade, a serenidade, deixamos a paz de lado. Então, primeiro preceito de saúde, guardar o coração em paz. Continua André Luiz um segundo. Veja como vocês estão aí já prescientes, antecipando. Diz André Luiz em Aulas da Vida, capítulo 12, psicografado pelo Chico Xavier. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Um outro preceito de saúde, o segundo, depois de guardar o coração em paz. Tome nota aí, por favor. Ao final aqui tem uma prova, viu, gente? E aí a gente vai ver se nós aprendemos. Guarde o coração em paz. E o segundo é essa questão do cumprimento. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Quer dizer, nós cumprirmos com o nosso dever significa que nós temos uma base. É o nosso apoio, é a nossa segurança. Tá certo? Então, cumprimento rigoroso do nosso dever. E o que é o dever? Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o dever? Ana, você está aí conosco, Ana? Ana, esta é uma reunião espírita. Se você tiver, por favor, se manifeste agora. Eu estava me lembrando aqui, Akimi, da reunião mediúnica que se fazia publicamente lá no Centro Espírita, que meu irmão e eu frequentamos. Aí botava o pessoal que chegava e ia tudo para a corrente lá. Alguns ficavam assistindo e outros iam na corrente. E o senhor que dirigia o centro, ele usava o microfone, né? E cada um tinha que receber os espíritos. Passava no primeiro médium, nada. No segundo médium, nada. No terceiro médium, nada. No quarto, meu irmão, eu sei que você está aí, se manifeste agora. Aí o cara não tinha nada para dizer, mas falava alguma coisa, né? Que era bem natural, bem espontâneo. Mas a Ana está nos ouvindo aí, não é? Então, essa questão do dever rigorosamente cumprido, para nós vivermos com saúde, que é um equilíbrio, um estado de bem-estar, a gente precisa cumprir com o dever. Se a gente não cumpre com o nosso dever, a gente não está em paz, não está saudável, não está em equilíbrio. O que é o nosso dever? Dever parece uma coisa pesada, não dá impressão assim? Tem uma mensagem sobre o dever no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? O que é o dever? Ei, Maria Ribeiro, você está aí também? Maristela, Zilda. Pode falar, Oi? Maria. Pode falar. O que é o dever para você? Qual que foi a pergunta? Qual é o dever? O que é o dever? O que significa dever? Eu sinto que são obrigações. Pois é, parece coisa pesada, né? Obrigações, isso. Ela, a Marialba está concordando, Maria, completamente com você, né, Marialba? Você está dizendo ali o que para nós? Nosso dever é cumprir com as nossas obrigações, não é? Aí lembraram do dever moral. Ah, já a Vanessa diz que dever é servir. Dever para mim é servir. E a Ana está se manifestando aí, Ana, olha. Dever com os preceitos morais que Jesus nos ensinou. Né? É aceitar o direito do outro, né? Aceitar o direito do outro. É o conceito de justiça, viu, Jupira, sabia? Uhum.
No que consiste a justiça? Em cada um respeitar o direito do outro. Isso é que é ser justo. A gente acha que ser justo não é respeitar os seus direitos. Não, tem que Aí respeitar o direito do cumprimos o nosso dever de fazer as coisas certas, de não prejudicar o outro, cumprir as tarefas a que nós propomos, mesmo que não tenhamos lembrança delas, fazer o melhor que pudermos na nossa trajetória. Agora está me surgindo uma coisa que eu vou dizer para vocês. Existe uma palavra que começa com pró e acaba com vá. Vê se dá para saber com essa palavra. Veja, Cris, se tem a ver com dever. Diz Emmanuel que a prova carrega a lição. Qual a relação que eu estabeleço entre dever e prova? A prova não é uma forma de teste para o nosso aprendizado? Sim. Então, a prova, não é, Maria, nos leva à necessidade do cumprimento do dever. Porque, Arlete, confere, se nós não cumprimos com o nosso dever diante da prova, nós somos o quê? Reprovados. E não, então, aprendemos a lição. Vamos ter que repetir a lição. O que é a repetição da prova? Embora nunca seja a mesma, mas ela é contextualizada na sua essência, que tem vinculação com a reprovação que a gente teve. Essa prova que se manifesta depois, no tempo certo, se chama expiação. Porque eu reprovei. Eu tenho que passar pela prova de novo. Ela nunca é a mesma idêntica, mas ela vai sempre tocar a mesma necessidade que eu tenho de melhoria. Confere. E aí a prova me chama ao cumprimento do dever. Não é? O Rafa está dizendo ali. Fala aí, Rafa, de novo, você está escrevendo tão bem. Ela está citando o capítulo 7 do Evangelho, não é? Exatamente. O dever é a obrigação. Tá aí, Rafa? Pode ler para nós? Posso, sim. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que coisa impressionante, né? O dever é a lei da vida. Tudo na natureza, tudo que é vivo, de certa maneira, tem dever a cumprir, mesmo que seja no automatismo da lei. A Ana diz que dever é cumprir com as leis do amor, da igualdade e da justiça. Tadeu? Cadê o Tadeu? Oi, boa noite. Boa noite, Tadeu. Você pode falar aí, se você escreveu ali, por favor, traga para nós. O dever não estaria alinhado aí com o cumprimento da missão que temos quando assumimos a encarnação nessa existência, né? Totalmente, entendeu? Não é? Ele está totalmente vinculado, alinhado. Se a gente não se alinhar, não é, com o cumprimento da nossa missão, a gente não está cumprindo o nosso dever. O dever nos chama a responsabilidade, confere? Confere. E é uma forma da gente se manter, inclusive, na linha, saudavelmente. Então, coloca André Luiz, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. E ele conclui, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Porque quando a gente não cumpre com os nossos deveres, o que acontece? Nós não estamos harmonizados espiritualmente. Sabe por quê? Onde é que está escrita a lei de Deus? Consciência. Na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. E por que a lei de Deus está escrita na nossa consciência? Para que, com o uso do livre-arbítrio e da nossa inteligência, nós possamos saber discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, e fazer a escolha.
decidir. Como a poeta goiana, na vida aprendi que o melhor é decidir. Ok? Então, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Se nós não estamos bem intimamente, acaba se revelando esse mau estado interior para o nosso soma, para o nosso corpo, para o nosso veículo físico. Então, o primeiro preceito que André Luiz coloca é guardar o coração em paz. O segundo é nós nos apoiarmos no dever rigorosamente cumprido. Ok? Vamos ver um terceiro. Duvido que vocês saibam. Eu vou dar uma dica. Tem a ver com conexão com a espiritualidade. É uma espécie de conversa com Deus. Jesus recomendou para que nós nos recolhêssemos. Oração? Oração? A oração, hein, Cidinha? Já matou a questão aqui. Matou no bom sentido, né? Para torná-la assim mais viva, porque a morte não existe, né? Então, é exatamente a recomendação que André Luiz faz para nós. Cultive o hábito da oração. Quem é que tem o hábito de orar aqui, permaneça como está. Ô, Norma, você apontou o dedo porque você não tem o hábito, não, de orar? Era para confirmar que tem, né? Tenho sim, para confirmar que eu tenho. Ótimo. 5h30 da manhã eu já vou fazendo a minha prece, minha leitura, à tarde e à noite. Muito bem. Bem disciplinado, né, Norma? Olha que interessante. Assim como a gente se alimenta materialmente, a prece é um alimento espiritual, que também a gente deve utilizar. Não é isso, Marina? Como é que pronuncia o seu sobrenome? Você pode falar, por favor? Lukovic? É assim que fala, Marina? Você está aí conosco? A Cláudia está dizendo que tem também o hábito da prece. É Lukovic. Nossa, Lukovic. Muito chique, hein? E você, Marina, tem o hábito de orar, de fazer prece? Sim, eu rezo parecida com a Norma. Tem uma de manhã, uma de tarde. E uma de noite. Que legal, hein? Ô, Rodo, posso perguntar para você? Quantas vezes você se alimenta no dia? Estou perguntando logo. 4 vezes. 4 vezes. Quantas vezes você ora por dia? Eu oro 1 vez por dia. Tá vendo? Foi honesto. A Maria Biaso, estou sentindo falta de você, Maria Biaso. Então fala aí, se confesse. Pois é, eu gostaria de falar mesmo. Eu, até muito pouco tempo atrás, segui a religião católica muito de maneira muito aberta. Porém, desde que comecei a estudar com o grupo de vocês, eu adquiri o hábito de orar. E fez uma diferença tão positiva na minha vida que eu sinto uma diferença assim, do dia para a noite. E eu posso lembrar, porque não faz muito tempo que eu não orava. E faz pouco tempo, vamos dizer, 2 anos, que eu estou orando diariamente. E me vem à cabeça naturalmente o agradecimento pelas coisas boas, pelas experiências, e fez uma diferença na minha vida que não tem tamanho mesmo. Só tenho muito a agradecer por esse grupo. Beleza. Pois não? Que maravilha, né? Eu acho que eu rezo o tempo todo, eu não tenho uma hora, não tenho um momento só. O tempo todo, sabe? Assim, eu vejo uma coisa boa acontecendo, o próprio fato de ver, o próprio fato de ouvir, o próprio fato de ter um trabalho, o próprio fato de eu conseguir andar, isso tudo me deixa tão agradecida o tempo todo, o dia inteiro. O fato de encontrar alguém que vem, que me fala um problema e que eu posso falar alguma coisa,
E eu agradeço a Deus a oportunidade. Eu estou o tempo todo ligada. Eu acho que estar em oração é isso, né? A gente está o tempo todo ligado com Deus. Que coisa linda, né? André Luiz fala, né, que a prece é luz na defesa do corpo e da alma. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. A prece é um escudo, é a nossa fortaleza. E quando a gente ora, a gente se abre para receber ajuda, a gente se predispõe à lucidez para um fortalecimento da confiança, da esperança, da nossa fé, e a gente agradece pelo dom da vida, pela imortalidade, pelas oportunidades, não é isso? Então, a gente, Roda, assim, que come 4, 5 vezes ao dia, né? Que eu perguntei logo, assim, para um rapaz, assim como eu também, assim, que as mulheres são mais disciplinadas, né? Mas, olha, esse negócio de se alimentar, é bom você se alimentar, né? Intervalo de 3 em 3 horas, a depender do organismo ali. Não precisa comer muito, mas não pode espaçar. Outro dia veio um rapaz aqui, um pedreiro, né? Arrumar uma pia e trocar uma pia. Aí ele disse, rapaz, você quer comer alguma coisa? Não, eu almoçou meio-dia e aí ele ia comer só 7 horas da noite. Não comia nada. Ele falou, sabe que de vez em quando, seu Geraldo, eu sinto assim uma dor no estômago. Eu falei, mas é claro que você sente dor no estômago. Você está passando um intervalo muito grande, o estômago vazio. Então não é saudável. A gente não precisa ficar empanturrado, mas tem que comer em intervalos regulares, né? Para poder fazer esse equilíbrio. Assim também a prece. Aí fica fácil, viu, Roda? A partir de hoje, a hora que você for comer nessas 4 vezes, opa, a prece você levou o pensamento. Gratidão pelo que eu vou comer, agradeça. É uma prece, não é? É uma bênção, tão gostoso. A gente vai almoçar naquele prato, a gente tem oportunidade, graças a Deus, né? Estamos com alimento. Vamos agradecer e orar por aqueles que não têm, não é? A oportunidade de um alimento como o nosso. Então, a prece... Oi? E ter a casa, e ter a cama para dormir, e poder se aquecer, sabe? O tempo todo eu penso nisso, sabe? Assim, muito importante. A postura da gratidão, né, Ana, ela nos abre para a gente enxergar a vida com bons olhos. E isso é saudável. Leon Denis diz que esse bom humor que a gente tem, ele faz parte da saúde espiritual, não é? Que ao contrário, quando a gente reclama, é mal-humorado, né? Só fica aí reclamando de tudo, não agradece a nada, vive praguejando. Isso é um motivo de doença, não é? A gente está doente. Olha que coisa curiosa aqui. Maristela. Cadê Maristela? Estou aqui. Opa. Maristela, você lembrou aí, não é? Fala para nós. Que Jesus nos recomendou que oremos e vigiemos. É verdade. Orai e vigiai. Eu gosto sempre, Maristela, a Cidinha lembrou do olhai. Exatamente isso que eu ia citar, porque Marcos, ele anota, né, pelas recomendações de Pedro, não é? Ele não conheceu Jesus diretamente ali, não estava como um dos 12 apóstolos, né? E nem era evangelista ali junto do colegiado. E ele se informa através de Pedro. E ele escreve o sermão profético do Cristo. Está no capítulo 13. E no versículo 33 ele coloca: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. Então, olhai. Esse olhar é importantíssimo para a gente ter uma panorâmica, uma visão geral. Tentar enxergar a vida como ela é de fato, não é isso? Tentando enxergar o antes e também a prospecção, o que virá, para não ficar só no dia a dia, né? E a gente sofrendo as consequências. Às vezes, nem antecipando o futuro pela ansiedade, nem ficar sofrendo com a questão do passado, nem em termos de depressão. Olhar é fundamental. Qual o olhar que eu tenho? Até a dona Lucy Dias Ramos escreveu um livro chamado O Olhar e as Percepções da Alma. A Maninha Lu hoje fez lá, com a presença da própria autora, né, no Clube do Livro, a explicação desse livro lindo, né, editado pela FEB. E aí a gente vê com os olhos espirituais também, aprender a enxergar. E a oração, diz André Luiz, que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então veja que orar tem a ver com a reforma íntima. É
um verdadeiro roteiro para nós. Porque quando a gente ora, a gente tende a se melhorar. Não é isso? Porque a gente está mais próximo de Deus. A oração aproxima o ser humano do Pai, né? De Deus. Nos faz conversar com Ele. Nos faz ter boa vontade, ter disposição de fazer o melhor. Não é isso? A Jupira está dizendo aqui. Quer falar, Jupira? Você faz como a Ana? Eu estava dizendo que eu agradeço a todos os momentos. Quando eu abro a janela de manhã, agradeço a Deus por estar caminhando ainda aqui. Agradeço ao sol. Eu amo o sol, então, que para mim é a força e a luz de Deus que envolve a todos. Eu digo, entra, amigo sol, a casa é tua. Ai, que bênção, hein? E todos os momentos que acontece alguma coisa, se não é agradável, eu peço forças. E os nossos grupos, que, aliás, a Norma, eu faço com a Norma e radiação, que a Norma é ótima, ela faz umas preces lindas, e nós fizemos pela humanidade. E aos domingos tem com a Meire também. Então, a gente tem esses hábitos de orar, e eu acho que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, realmente. É isso mesmo, né? Então, olhai, o vigiai e o orai, né? Essa vigilância é importante para a gente estar atento também, né? Na caminhada. Cris, eu vou fazer aqui a leitura agora de um outro preceito de saúde que diz o seguinte, e você vai explicar, tá bom? Fique à vontade. Não é obrigado, mas você vai explicar, tá bom? Vamos combinar assim. Preceitos de saúde, o quarto preceito. Ocupe o seu tempo disponível com trabalho proveitoso. Olha a palavra-chave numa expressão. Né? Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso, imprescindível ao justo refazimento. E ainda diz mais, a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Com você a palavra, Cris. Eu diria que era como um trabalho ao próximo, né? Na visão de caridade. E existe uma frasezinha que cabe bem nessa última frase que você falou, cabeça vazia, oficina, diabo. Isso. Então, assim, eu acho que trabalho sempre vai ter, né? Basta arregaçar as mangas e procurar, porque ao próximo a gente pode fazer como dar um sorriso, dar um bom dia, alegrar a vida do próximo com palavras, boas palavras, sei lá, sempre tentando ver a vida de um lado positivo, para que também essa energia irradie para todos que estejam ao seu lado. Uhum. Eu acho que é um trabalho de caridade também. Fazer o bem ao outro, né? A gente fazer se o bem sente ao próximo. E o trabalho proveitoso, né? A gente lembra da definição do Livro dos Espíritos, que é o trabalho, né? O trabalho é toda ocupação útil, não é isso? A ocupação útil é quando a gente está, aqui não é o útil de utilitarismo, né? É de utilidade, nós somos úteis, somos aqueles que fazemos alguma coisa em benefício do outro também. E é evidente, com esse trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso, porque, né, existe a lei do trabalho e insere-se nessa lei o próprio descanso, que é importante, porque quando a gente trabalha exageradamente, existe algum workaholic aqui? Maninha Lu, se entregue, você é workaholic? Ela não vai Eu estava falar. aqui rindo, imaginando isso. Se esperando, né? Olha, a gente tende, né? E tendemos a ser, inclusive, perfeccionistas. Aí a gente sofre duplamente pelo workaholic, que é um trabalho que não acaba nunca, né? E a gente nunca conclui, nunca está satisfeito. Perfeccionismo porque quer sempre aprimorar e nunca consegue fazer uma entrega, porque acha que nunca está bom. E a gente vive sofrendo com isso. Então, nós precisamos trabalhar sob medida, não precisa ter exagero. Saúde é equilíbrio, não é nem o excesso, nem a
a falta, nem a escassez. Quando há falta, a escassez, e quando há o excesso, a sobra, aí a polarização. E isso é um desequilíbrio. Por isso que a gente vê onde geralmente há a concentração da riqueza, ao lado há a miséria espalhada. O ideal é um equilíbrio. Embora não sejamos idênticos, somos semelhantes, não somos iguais porque somos originais. Deus não cria em regime de cópias, só faz realmente individuais, né? Só originais como nós somos. A gente deve ajudar o outro. Devemos trabalhar utilmente em benefício também do outro, ok? Como nós sofremos nesse dia com o perfeccionismo, que não deixa de ser, né, um fruto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do narcisismo. A gente tem medo de fazer entrega, acha que não está pronto, então a gente sofre com isso. E aí a gente fica aqui naquele ditado, né, que o ótimo é inimigo do bom, lembra? Então, se já está bom, a gente pode fazer uma entrega, por que não? Já é um trabalho realizado e passo a passo a gente vai chegando lá. Um outro preceito de saúde é o estude sempre. Como é importante estudar, né? Trabalhar é importante para a saúde? Porque desenvolve, né? Nos possibilita desenvolvimento de habilidades, de competências. E estudar nos leva ao conhecimento, que também é um dos quesitos de competência, não é? O famoso chá do conhecer, não é? De ter habilidade e de ter atitude. Então, estudar sempre. E uma coisa interessantíssima que André Luiz faz, que é praticamente uma revelação. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Então, se nós nos renovamos psiquicamente, as nossas próprias células também se reorganizam, se renovam. De tempos em tempos, inclusive, não é? As nossas células, elas vão sendo trabalhadas, substituídas, algumas morrem, outras nascem. Faz parte do processo de mudança. A saúde implica nesse dinamismo. A saúde é um equilíbrio, mas é dinâmico, não é estático. Sabia, Maria Ribeiro, Maristela, Tadeu, Tânia? É isso, Amanda. Esse equilíbrio não significa aquele status quo né, de uma zona de conforto, de um comodismo. A necessidade desse dinamismo, como o universo é. A Vanessa está lembrando aqui, ó, o ar que respiras é teu irmão, servo e companheiro. Pede a ele o que precisas em se tratando de saúde e equilíbrio, e os gênios da natureza te atenderão com a gema da vida maior. Da vida maior. Que lindo, né? Aí a gente fala do Miramês, é tão bonito realmente. E aqui a gente vai vendo exatamente essa questão, né, da evolução espiritual, que o estudo nos leva também à evolução. O pessoal está colocando aí, tem o que é um podcast, né? Tem aí um podcast, tem algumas gravações sobre estudar, né? Estudar nunca é demais, estudar sempre é bom. Então, estudemos, porque também implica na nossa saúde. Outro preceito é evitar a cólera. Para eu ser saudável, eu tenho que me administrar, fazer gestão dessa cólera, dessa raiva. Arlete, você concorda? Arlete parece ser tão mansa, tão serena. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você já vai herdar a terra, Arlete? Acho que ainda está longe, viu? Estou trabalhando por isso. Bom, com certeza, eu acredito, e pelo que eu entendo, muitas das nossas disfunções de saúde vêm das nossas emoções errôneas, né? Por exemplo, a cólera. Então, realmente, são coisas que a gente ainda precisa, eu vou falar por mim, mas que eu preciso trabalhar ainda. Ainda bem que é só você, viu? Aqui você é uma exceção, então vamos ter que resolver o seu caso, né? Quem é que se sente aqui colérico ainda? Meio que irado?
raivoso. A Tânia, com essa carinha de sorriso aí, está longe disso, nunca parece demonstrar nada disso, né? A gente vai lembrar daquela história, hein, Isabel? Tem dentro de mim 2 cachorros, lembra? Um é calmo, o outro é bravo, e os 2 estão brigando e tudo, né? Um é bom, outro é mau. E aí? Qual é que vai vencer esse confronto? A resposta é aquele que eu alimentar mais frequentemente. Não sei se vocês já sentiram, aí lembra de Pedro, né? Quando Jesus vai perguntar, né? Quem diz quem sou eu? Aí Pedro responde, tu és o Salvador. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, né, Jupira? Que bom, falaste o Espírito Santo ali, o Espírito da Verdade, falando por intermédio de Pedro e tal. E aí depois Jesus chama na intimidade para conversar com eles e vai dizer do que virá. A crucificação, né? O sacrifício. Aí Pedro, já logo ali, Senhor, nós não vamos permitir isso acontecer nunca. Aí diz Jesus, sai de mim, Satanás. No minuto era o Espírito Santo. No minuto seguinte era Satanás. Eu ainda me identifico muito com Pedro nesse quesito aí de Satanás, não do Espírito Santo. A gente tem altos e baixos, né? Temos ainda essa raiva, essa ira, esse descontrole todo. E aí a Ana diz aqui, vou passar para você, Jupira, temos que racionalizar, controlar, né? Gerenciar as nossas emoções. É o tal do self-government, a nossa autogestão. A Zilda diz, então vamos ouvir a Jupira, depois a Zilda fala. Por favor. É que eu estou aqui com um livro que eu estava lendo hoje, Pensamento e Vida. Um parágrafo finalzinho aqui no parágrafo diz assim, posso ler? Claro. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Acho que está dentro disso aí, né? Muito dentro. E a gente vê associando com a mensagem, né, que fala da cólera no Evangelho, que é a explicação de que a cólera não vem do corpo, a raiva, a ira, né, mas é do espírito, é de nós mesmos. É por isso que a gente tem que trabalhar esse controle, né, que Emmanuel recomenda aí para nós, Pensamento e Vida. Lucimar, aqui Zilda. Zilda, você ainda não falou conosco, cadê você? Estou aqui. Opa! Então fala, Zilda Neumann, que sobrenome bonito. Eu acho que realmente está todo mundo alimentando mais o cachorro raivoso. Só olhar, ver como é que está violento tudo, dentro da família, e tudo. Ontem mesmo, né? A gente viu ontem no Oscar. Em todo lado é guerra, todo mundo contra todo mundo, ninguém pode falar mais nada. Está muito difícil, está muito difícil. E a gente, sem querer, acaba entrando na mesma onda e precisa se controlar para não deixar que a gente entre na onda da violência. Não violência, mas às vezes com palavras, ou até com pensamentos, a maior parte das vezes, sem querer, você se pega até num pensamento que você fala, não, deixa eu tirar isso da minha cabeça. Isso. O pensamento, a palavra, né, do sentimento que ele é negativo, ele acaba retornando para nós mesmos. O mal que a gente endereça a outro, primeiramente faz mal a nós mesmos, né? Por isso que André Luiz fala, enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. E eu quero perguntar, esse cachorrinho que está aí no seu perfil, ele é bem mansinho, não é? Daqueles que são mansinhos, né? Daquela raça que é assim, o bichinho é pequenininho, parece um gravetinho, mas é bravo que é coisa de doido, não? Ele é um rescue dog, né? Então ele tem medo de todo mundo, mas dentro de casa ele late para quem quiser que chega. Se chegar feroz. Se esconde. Que gracinha, tão bom, né? E a gente vai entendendo na evolução do princípio espiritual, né? Tantas aí já individualizado, né?
as questões assim da evolução. Bom, o Tadeu está dizendo, leia para nós, Tadeu, o que você escreveu, e vamos avançando, por favor. Dizem o quê? Que... eu vi isso uma vez falando que a raiva ou o sentimento de nervosismo é uma pena que a gente se aplica por conta de atitude de outras pessoas, né? Porque a outra pessoa às vezes nem sabe que ela causou aquilo, e ela vai embora, ela vai sair, não sente nada, e aquilo tudo fica na gente, e a gente que vai ter que tratar e lidar com aquilo tudo depois. A gente sofre duplamente, né? Acaba tendo as consequências, exatamente. E essa ira toda, essa raiva, a cólera, acaba causando para nós enfermidades. Um outro preceito que André Luiz utiliza é fugir à maledicência. Olha, o lodo agitado atinge a quem o revolve. Quando a gente está ali numa água, está com lodo, o lodo está um pouco distante, você começar a mexer, ele vem tudo para você. Não é isso? E tem... a Cidinha está lembrando aqui, o bem que eu gostaria de fazer, né, ainda eu não faço, e o mal que eu não gostaria ainda eu faço. É aquela situação, né, ainda dicotômica que a gente vive. E aqui André Luiz fala da maledicência, fugir da maledicência. A maledicência faz muito mal, começa pela palavra, né, maledicência, já tem o mal, né, na própria palavra. É quando a gente está empregando o nosso verbo, o nosso pensamento, o nosso sentimento, para denegrir a imagem, para pensar de forma negativa. E isso é muito ruim para nós mesmos. A gente tem que aprender a trabalhar isso. André Luiz fala que o mal não merece comentário em tempo algum, na agenda cristã. E Emmanuel vai dizer para nós que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado, em toda parte. Está no Estúdio Viva. Então, a gente vê como é importante, né, trabalhar esse bem. Então, fugir à maledicência. E um outro preceito, sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide, não esqueça o banho diário, ainda que ligeiro. Olha que interessante, tomar um banho por dia, meio que ligeiramente, é bom, viu? Então faz parte também da higiene, da saúde, não é assim? Respirar a longos haustos. Inspirar profundamente, não é isso? E expirar suavemente. Tão bom, não é? A gente se sente melhor. Vamos fazer um exercício, né? A gente tem mais uns 20 minutinhos, né, Kemi? Podemos ir avançando assim? Tem problema? Nós temos logo em seguida, podemos fazer em 15, logo em seguida nós temos 2 estudos. É mesmo, ela falou, tá bom. Tá bom, para seguir. Então vamos lá. Né? A gente aprender a respirar, inspirando, né, com o nariz profundamente. Retém o ar, o oxigênio e expira pela boca, bem lentamente. Deixa fluir, não é? Quando a gente faz exercício de respiração para oratória, a gente tem isso, né? É tão bom sentir esse ar puro, né? Então, a yoga, né? A yoga nos ensina isso, inspirando. Quando a gente faz o exercício da respiração, a gente pede para a expiração ser como se soltando o ar assim com uma bexiga, sabe? Um pneu de bicicleta murchando, ou uma bexiga murchando. Então seria algo mais ou menos assim. Vamos fazer aquele tss. Dá para fazer? Então vamos lá, todo mundo juntos. Pode fazer o barulho, tá? Na expiração. Inspirando.
Deu? Que a gente Deu. sente. Deu. Não é? Se a gente fizer umas 3 vezes assim, já vai dormir, porque fica meio zonzo, né? Oxigênio no cérebro, a gente não está muito habituado a isso, né, Tânia? Mas é tão bom. Então, isso é saudável. Olha como a gente se sente mais tranquilo, né? O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação, nos diz André Luiz, né? E coma pouco é outro preceito de saúde. Comer pouco, moderadamente, não é? Que bonitíssimo e-mail que a Amanda colocou. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Até isso, André Luiz tem que falar para nós, né? Tão simples. Mas é isso. Nem de mais, nem de menos. Porque senão faz mal. Nós não nos sentimos bem. Vai para caminho. Oi? Não, desculpe. Eu falei com o meu... Vou fechar aqui. E aí, o último preceito que André Luiz nos recomenda aqui. Use paciência e perdão infatigavelmente. Ser paciente e perdoar são preceitos de saúde. Quem é paciente sabe esperar, tem a ciência da paz, não é? E quem também tem esse perdão no coração para não guardar mágoa, cólera, não é isso? Vai conquistando a saúde. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina milhões e milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, nada de ficar reclamando, que segundo Joana de Anjos é perder tempo. A gente tem que aprender a agradecer, a valorizar, a respeitar, a enxergar as benesses que a vida nos concede constantemente. E se por um acaso houver alguma desavença, que a gente se reconcilie com o adversário enquanto estivermos a caminho com ele. Tá bem? Então, esses são os 10 preceitos de saúde para uma vida saudável que André Luiz nos recomenda. Lembrando, então, rapidamente, nós vamos aqui do primeiro até o último. Guardar o coração em paz. Tomaram nota, né? Apoiar-se no dever retamente cumprido. Cultivar o hábito da oração. Ocupar o tempo disponível com trabalho proveitoso. Estudar sempre. Evitar a cólera. Fugir à maledicência. E sempre que possível respirar a longos haustos, não é isso? Tomar um banho diariamente, comer pouco e usar da paciência e do perdão. Aqui é só um exemplo da cachoeira, eu falo rapidinho. Nos levando à persistência, à perseverança, mesmo diante de todos os obstáculos. Então, é para a gente observar esse exemplo da cachoeira, em que a água vai percorrendo e quando, ao invés dela, por exemplo, se confrontar, não é, com a pedra, o que ela faz? Ela desvia, não é isso? E isso vai dando para nós um exemplo de como a gente deve seguir na vida. Para nós termos a saúde, é preciso que a gente encontre o equilíbrio. Nem sempre, por exemplo, querer enfrentar algo que seja talvez mais forte do que nós, e naquele momento a gente não está devidamente preparado. Então, a gente ter a paciência, a serenidade, a tranquilidade, para poder entender que tudo tem o seu tempo. E a prova, quando ela surge, quando ela vem espontaneamente, ela é uma prova abençoada que traz uma lição que a gente precisa aprender. E a gente já consegue enfrentar essa prova e consegue vencê-la. Para dizer que a saúde nem sempre ela vai se refletir no corpo físico. Mas mesmo que a gente esteja temporariamente enfermo fisicamente, importante que a nossa mente, o nosso sentimento, nós espiritualmente estejamos saudáveis, não é? Então é isso. Aí a Amanda está dizendo, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura, na rima que a gente dizia quando criança, é verdade, não é? E é isso. Queridos, queridas, estamos encerrando por conta do nosso horário, prolongamos um pouquinho a Kemi. Eu queria agradecer de coração a todos vocês, não é? Enquanto vocês vão colocando aí
as manifestações saudáveis nesse instante em que a gente vai se despedindo, né? Como é que a gente está se sentindo aí depois desses preceitos de saúde?